todos, Deus abençoe a vida de todos os ouvintes desta mensagem. Quero trazer uma palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 1 o versículo de número 5, que nos diz assim: Eu sei as tuas obras, de que tem nome de que vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus e Pai. Louvado seja Deus. Meus amados, aqui o nosso Senhor Jesus, Ele trouxe uma visão sobre as igrejas, 7 igrejas daqueles dias do nosso irmão apóstolo João, igrejas pelas quais o Senhor estava mostrando a João para ele levar uma mensagem para aquelas igrejas. Louvado seja Deus. Mensagens estas de exortação, mensagens estas de conforto, mensagens esta de correção. Louvado seja Deus. E essas mensagens, elas também são válidas para os nossos dias atuais, para com a igreja de Deus do tempo presente e para com cada um de nós que servimos a Ele. Nós podemos ver aqui nesse texto do capítulo 3, a mensagem está sendo dirigida à igreja de Sardes. Louvado seja Deus. Aqui nós podemos ver, a partir do versículo 1, que o Senhor está dizendo: Eu sei as tuas obras, e que tem nomes de que vives e está morto. A igreja de Sardes estava espiritualmente morta, e somente uns poucos membros permaneciam fiéis ao Evangelho. Exteriormente parecia viva e ativa, e tinha uma reputação de sucesso, espiritualidade. É possível que tivesse uma forma impressionante de adoração, mas não o verdadeiro poder e retidão no Espírito Santo. Jesus, no entanto, via os seus corações. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. O Senhor, Ele vê todas as coisas, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Louvado seja Deus. E Ele diz no versículo 2, Sê vigilante e confirma o restante, que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Aqui nós vemos Deus chamando o povo para ser vigilante e confirmar e alertar e dizer para aqueles que estão vivendo sem este compromisso real e verdadeiro com Deus, para que eles também levantem a sua cabeça, para que eles também estejam vigilantes, cuidadosos, porque o Senhor Jesus, Ele tudo contempla, Ele tudo vê. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que no versículo 3 ele diz: Lembra-te, pois, do que tens recebido
e ouvido, e guarda-te, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas verei. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui Ele está chamando, Ele está falando para que o povo lembre-se da palavra que tem recebido. Porque muitas das vezes eles ouviam, recebiam a mensagem, a palavra do Senhor, mas não estavam obedecendo, não estavam pondo em prática. Louvado seja o nome do Senhor. Não é simplesmente lembrado que haviam recebido e ouvido, que mensagens haviam recebido de Deus, mas como as haviam recebido e ouvido, que impressões as misericórdias de Deus haviam feito nas almas deles, quão receptivo o Evangelho e a graça de Deus foram para eles quando inicialmente os receberam. Louvado seja Deus. Guarda-o e arrepende-te. Era para guardar o que haviam recebido, para não perderem tudo. Sinceramente se arrependerem de terem perdido tanto da vida de sua, aleluia, religião. Virei sobre ti como um ladrão, o Senhor diz para eles. Quando Cristo deixa um povo, ele retorna ao mesmo para o juízo. A sua abordagem judicial para um povo morto e decadente será surpreendente. A apatia mortal deles os manterá em segurança, enquanto convida uma visita irada de Cristo para com eles. Ela os impedirá de discernirem e de se prepararem para isso. Ele virá como ladrão para retirarem de se prepararem para isso. Ele virá como ladrão para tirar deles suas alegrias e misericórdias restante, não por fraude, mas em justiça e retidão, confiscando tudo o que eles lhe devem. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Há um dia, há um momento onde o Senhor Jesus, ele não virá mais como um advogado, mas sim como um juiz para julgar as obras de toda a humanidade. Louvado seja Deus. Então, no versículo 4, ele diz, aleluia, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Louvado seja Deus. No decurso da história da igreja, sempre houve algumas pessoas, alguns remanescentes, aleluia, que não contaminaram as suas vestes e que procuraram manter a simplicidade e pureza de devoção a Cristo que os apóstolos e muitos outros conheciam, aleluia, nos dias do Novo Testamento. Aleluia. Em 2 Coríntios 11, 3 diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele já mostra a preocupação de que o povo de Deus, ele viesse a ser enganados, influenciados pelo falso evangelho, pela uma falsa cultura que viesse os afastar do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. E podemos ver que aqui, a igreja de Sardes, muitos deles estavam sendo enganados, estavam sendo corrompidos e estavam vivendo uma vida que não agradavam a Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o Senhor enxergou em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Pessoas essas que mantinham um relacionamento fiel, um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não
cederam às corrupções e poluições prevalecentes do dia e do lugar onde viviam. Louvado seja Deus! Eles não deixavam que as coisas do mundo, as atrações do mundo, os prazeres do mundo, a cultura do mundo o influenciasse, porque eles tinham, aleluia, uma cultura, aleluia, eles tinham uma identidade, aleluia, que o Senhor, o nosso Deus e Pai, os haviam colocado em cada um deles. Louvado seja Deus! E aí agora nós vemos uma grande promessa de Deus para a vida deste povo, para a vida do homem e para a vida da mulher, aleluia, que prevalecer vivendo, aleluia, fiel na presença do Senhor. Nós vemos que aqui no versículo de número 5, o Senhor diz assim: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Andarão com ele, aleluia, de branco, as vestes brancas da justificação e adoção e consolo, ou em vestes brancas de honra e glória no outro mundo. Que comunhão maravilhosa haverá entre eles e Cristo quando andarem juntos assim. A dignidade atribuída a eles não é da lei, mas do Evangelho. Não por mérito, mas por mansidão. Os que andam com Cristo nas vestes brancas, aleluia, da verdadeira santidade, prática, e mantêm-se imaculados no mundo, andarão com Cristo em vestes brancas de honra e glória no porvir, na nova Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A grande recompensa prometida ao cristão vencedor, a pureza da graça, será recompensada com a perfeita pureza da glória. A santidade, quando aperfeiçoada, será sua própria recompensa. A glória e a perfeição da graça, diferenciando não em tipo, mas em grau. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há uma recompensa, há uma vitória da parte do Senhor para aquele que vencer, para aquele que perseverar, para aquele que permanecer, aleluia, na posição de um verdadeiro adorador, na posição de um verdadeiro servo do Deus Altíssimo. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Em Mateus 10:32, o Senhor Jesus diz: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Aleluia. Não devemos jamais deixar de confessar, de viver esta vida, aleluia, esta identidade, aleluia, este homem, esta mulher, diante do Senhor que fez o céu e a terra. Que possamos ser fiel ao Senhor até o fim, porque em breve Ele voltará. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Compartilhe esta mensagem, deixe o seu like. Inscreva no nosso canal e assina o sininho. Amém.